Bandeiras em varandas e janelas podem gerar multas e problemas em condomínios. Cidade de São Paulo, Folha Press, pouco depois de instalar a bandeira do Brasil de 2,80 metros por 1,80 metros na varanda do apartamento, o técnico de informática Júlio Zanato recebeu a informação de que o item poderia render a ele uma multa de R$ 600 no condomínio em que vive em São Paulo, 4 vezes mais que o preço do item. A ideia era postar uma foto na conta do Instagram da bandeira instalada no 23º andar com a legenda "Sou brasileiro paulista, amo verde e amarelo e ninguém vai mexer no meu telefone celular", uma referência à proibição de se usar aparelho de telefone na cabine de votação anunciado pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta semana. Porém, a bandeira foi retirada e o post não veio. Bandeira pendurada em prédio do Jardim Europa. A colocação de bandeiras em sacadas de janela de edifícios só pode ser feita se a convenção do condomínio permitir. Sem isso, pode ser alvo de multa por alteração da fachada. Danilo Verpa, Folha Press, bandeira pendurada em prédio do Jardim Europa. A colocação de bandeiras em sacadas de janela de edifício só pode ser feita se a convenção do condomínio permitir. Sem isso, pode ser alvo de multa por alteração na fachada. Instalar bandeiras em varandas e janelas de residências em condomínios é proibido de acordo com o Código Civil. Porém, de acordo com o artigo 1336, o veto não está ligado às predileções políticas ou esportivas, mas é o fato de que o item altera a fachada de edifícios. O descumprimento implica multa cuja cifra pode ser de até 5 vezes o valor mensal do condomínio, explica segundo o código. Na primeira vez, o síndico unilateralmente pode multar o morador, que pode apelar para uma assembleia contestando a multa, explica Luciano Godoy, professor da FGV e especialista em direito privado. Se a assembleia conseguir o síndico e o morador infringir novamente o código, ele pode ser multado mais uma vez, agora sem apelação, em até 5 vezes. Zanato, que se define como bairrista, diz amar a cidade, o estado e o país em que mora e lamenta a proibição. Sempre fui assim e pensei em colocar uma bandeira igual à americana que adora a pátria. Afirma ele, que ainda não desistiu de colocar a bandeira para 7 de setembro. Com o feriado iminente, quando o país celebra 200 anos da independência, eleições próximas e Copa do Mundo no fim do ano, o calendário do Brasil sugere que casos como a de Zanato pode se tornar cada vez mais comum nos próximos meses. Patrícia Castelo, síndica de um condomínio de mais de 300 casas em Pirituba, zona norte da capital paulista, tenta mediar conflito desse tipo. Um dos moradores do local estendeu a bandeira do Brasil e disse que só aceita retirar mediante um decreto policial. Ele declarou que é patriota e por isso não vai retirar o item, segundo a síndica, que o considera um dos mais tranquilos do condomínio. Isso já virou polêmica e todos sabem que vai dar problema, até porque as pessoas estão bem descompensadas, diz a síndica. Ela estuda a possibilidade de permitir o uso de bandeiras só para a Copa do Mundo e com prazo de retirada. Nós enfeitamos as casas para o Natal, Halloween. Não veria problemas de fazer isso com regras e para a Copa. Mas e se alguém colocar o rosto de Bolsonaro ou do Lula? Além do mais, muitos partidos usam a bandeira do Brasil, afirma ela. Nos últimos anos, o verde e amarelo da bandeira do país vem sendo associado ao guarda-roupa de apoiadores do governo Bolsonaro, PL. Porém, em um movimento recente, artistas antibolsonaristas tentam resgatar os símbolos apropriados por apoiadores do presidente. É o caso do figurino escolhido por Anitta, do festival Coachella, nos Estados Unidos, e por Daniela Mercurai, que surgiu enrolada na bandeira em um show em comemoração ao Dia do Trabalhador na zona oeste de São Paulo. Nas ruas da capital paulista, a bandeira do Brasil ao lado da imagem de Jair Bolsonaro, PL, é vista em sacadas. Caso de um apartamento no Jardim Europa, a faixa ainda conta com o lema da campanha do presidente: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
Em outras, há apenas a frase "Fora Bolsonaro" ou ainda a bandeira LGBTQIA+, com a imagem do ex-presidente Lula PT em Perdizes. O advogado Rodrigo Pacapati, da Comissão Especial de Direito Condominial da UAB São Paulo, afirma que estender uma bandeira não se trata necessariamente de um ato ruim, mas o Código Civil deve ser respeitado. Se não pode pintar ou alterar esquadrilhas, não pode usar bandeira, diz ele. Segundo Capati, os condomínios já estão enfrentando conflitos com alguns moradores que citam liberdade de expressão, quanto o síndico tentam proibir. Para ele, é muito difícil controlar o que está estendido, caso o condomínio abra exceção para bandeiras. O problema é que não se pode dizer que a bandeira do Brasil pode, mas a do Jair Bolsonaro não, a do PT também não. A partir do momento que permite, as pessoas pensam que roupas também podem ser estendidas e fica muito difícil de regular, avalia o advogado. Porém, nem todos os síndicos criam embate com os moradores. Capati diz que a maioria faz vista grossa que ocorrerem em momentos transitórios. O problema, diz ele, é que em meio à eleição polarizadas, como as deste ano, o ato de estender bandeiras partidárias pode gerar briga entre os condomínios. Isso não deve acontecer. O condomínio não deve ser palco de objetificação ou problema. O objetivo deve ser manter a paz entre moradores, diz ele, que explica que questão como essa podem ser decididas em assembleia com o objetivo de atender o interesse da maioria. O síndico tem poder de deliberar essa questão mesmo sem assembleia, mas responderá por excessos se o caso for judicializado e houver, por exemplo, entendimento que não agiu da forma correta, acrescenta Carpati. Luciano Godoy, da FGV, ressalta que a questão deve ser tratada com bom senso. É sobre liberdade de expressão, então, caso o morador levante o tema, sempre há de se deliberar. As pessoas têm deveres, mas também têm direito de se manifestar, afirma o docente.